Fala galera, bem-vindos ao meu novo canal Projeto Verde Oliva. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, sejam bem-vindos. Estou aqui para corrigir as questões de geografia que foram aplicadas na prova da ESA 2022 para ingresso em 2023. Pessoal, projeto novo, preciso muito do engajamento, da participação de vocês. Compartilhar não custa nada, ajude o canal Tudo é História se inscrevendo, compartilhando. Esse novo canal vai ser totalmente focado na ESA, na SpaceX, no Barro Branco e na prova de soldado PMSP. Vai ter um montão de aula focado nos editais, conteúdos de história, conteúdos de geografia. E a novidade é que de vez em quando eu vou convidar outros professores do YouTube, amigos meus, para gravar conteúdo de matemática, conteúdo de física para a SpaceX, para que a gente possa fazer desse canal Projeto Verde Oliva o canal que com certeza vai te ajudar a realizar o sonho de vestir uma farda do Exército Brasileiro ou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos lá, pessoal! Primeiro exercício. Em uma palestra sobre atividades industriais na Amazônia, um grupo de militares recebeu a seguinte informação: a indústria apareceu na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais ou para explorar recursos minerais. A Zona Franca de Manaus nasceu em 1967 sob a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e tornou-se o mais importante enclave industrial da região. A instalação da Zona Franca de Manaus teve como principal meta. Gente, esse não era um exercício difícil, até por uma certa lógica daria para o aluno acertar. Por exemplo, gente, olha, por que não pode ser a alternativa E? Atrair empresas nacionais para a fabricação de bens de consumo não duráveis. Gente, aquela região, a produção é principalmente de produtos de bens duráveis. Então não pode ser a alternativa E. Bom, por que não pode ser a D de dado? Criar um polo de produção de alimentos a partir de recursos da floresta. Gente, repito, aquela região para produção de motocicleta, bicicleta, eletroeletrônico, os chamados produtos de bens duráveis e não alimentos. O Brasil produz alimento em outras regiões. Por que não pode ser a C? Intensificar a arrecadação regional com a cobrança de impostos sobre importações. Gente, ali os impostos foram reduzidos para atrair o interesse privado pela região. Então não pode ser a C. Bom, por que não pode ser a B? Olha lá o que diz a B. Criar um foco industrial fortemente ligado ao mercado consumidor da região. Gente, a B é um absurdo, né? Imagina com a produção brutal daquela vai ser voltada só para o consumo interno daquela região. Não, a produção é voltada para o Centro-Sul e também para exportação para outros países. A resposta correta, gente, é a alternativa A. Uma das preocupações desde a época do Getúlio Vargas era promover a integração da Amazônia à economia do país. E claro que nesse sentido, desde os anos 60, que existe uma preocupação em cuidar da Amazônia, né, como uma região que é uma fronteira geopolítica muito importante com outros países, né, se preocupar com a questão demográfica da região e principalmente com a questão econômica. Por isso que a resposta correta é criar um expressivo centro industrial para reforçar o poder nacional na região. Beleza? Vamos lá então. Segundo exercício. O relevo não é estático, mas dinâmico. O modelado da crosta sofre contínua transformação. Esse fluxo pode ser lento e quase sempre nossos sentidos são incapazes de catá-lo. As transformações morfológicas são provocadas por dois tipos de forças: os agentes internos e modeladores e os agentes externos ou esculpidores. Podemos citar como exemplo de agente externo. Gente, o que me incomoda muito na prova da ESA, além de alguns erros conceituais que acabam acontecendo, aliás, acontece em qualquer prova, mas na ESA é muito reincidente.
Às vezes o vocabulário da ESA me incomoda um pouco, né? Olha a frase, quase sempre nossos sentidos são incapazes de catá-lo. Que palavra horrorosa, né? O que o exercício quer saber é o seguinte, gente. Existem alguns fatores que são internos responsáveis por esculpir, né, as transformações, as chamadas transformações morfológicas no relevo. E existem agentes externos que acabam modelando a crosta, né? Crosta. Bom, pode ser a terremotos? Não, não pode ser a porque terremoto é um agente interno de transformação. Não pode ser a. Pode ser a B? Também não, porque vulcanismo também é um agente interno de transformação. Pode ser a C? Abalos sísmicos? Também não, gente. Abalo sísmico, assim como o terremoto, é um agente interno de transformação da crosta. Pode ser a D de dado? Também não, porque tectonismo é um agente também interno de transformação da crosta. A resposta correta é a E, que pode se dar pela ação, gente. Intemperismo é um agente externo porque vai mudar a crosta de acordo com a ação da chuva, dos rios, dos ventos. São agentes externos. Intemperismo é quando esses agentes internos eles afetam a crosta e muitas vezes a gente não percebe a olho nu, até porque é um processo de longo prazo. Beleza? Bom, eu gostei bastante desse exercício aqui, ó. O terceiro sargento Carlos, servindo no primeiro batalhão de engenharia de construção, foi destacado para montar um acampamento em uma localidade no interior do estado do Ceará, onde o batalhão irá construir um açude para o abastecimento de água para a população. Ao coletar informações sobre a localidade, o sargento Carlos anotou a seguinte observação: o tipo de agricultura que prevalece na localidade é voltado para as necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e dos seus dependentes. Por falta de assistência técnica e de recursos, ao perceber o esgotamento do solo em uma área cultivada, a família desmata uma área próxima e pratica a queimada para acelerar o plantio, dando início à degradação de uma nova área que será brevemente abandonada. O tipo de agricultura observada pelo militar caracteriza-se como... Olha só, gente, que exercício bacaninha, né? Pode ser a alternativa A, agricultura patronal intensiva? Não, gente, não pode, porque esse tipo de agricultura é voltada para o mercado externo e tem um uso elevado de tecnologia. E não pode ser a A, porque ele tá, no texto fala de uma agricultura bem primitiva. Pode ser a B, agricultura de jardinagem? Não, porque a agricultura de jardinagem você não tem a necessidade de degradar uma área, degradar o meio ambiente para praticar a agricultura de jardinagem. Não pode ser a B. Pode ser a E lá embaixo, plantation. Gente, plantation é a alternativa mais equivocada de todas, porque plantation, grandes extensões de terra plantando um só produto voltado para o mercado externo. Não pode ser a E. Pode ser a D, agricultura patronal extensiva. Também não, porque ela também tem foco para o mercado externo. A resposta correta é a C, agricultura itinerante, gente. Que aqui no Brasil o povão chama de roça. É a alternativa C, agricultura itinerante, beleza? Bom, agora vem o exercício mais difícil da prova, gente. Falou de fuso horário, o pessoal bate um desespero mortal. Porém, eu vou mostrar para vocês um macete que eu usei para resolver isso aqui, gente. É um macete, bem simplório, eu não uso aquelas contas elaboradas, até porque a minha formação em história, essa área de fuso horário não é bem a minha área de atuação, mas eu uso um macete que sempre funciona. Ó, um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Considerando-se o fuso horário brasileiro, e que o tempo de voo de Brasília até o ponto em que ocorrerá o salto é de 3 horas e meia, a que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local na cidade de Rio Branco? Gente, eu imagino que tenha sido o exercício que o pessoal mais teve dificuldade.
em resolver, né? Olha só, gente. Olha o macetezinho. 8 horas foi a saída do Rio de Janeiro, certo? Fuso 3. 2 horas e meia de viagem até Brasília. 2 horas de parada. Mais 3 horas e meia de viagem, né, para Rio Branco, fuso 5. 8 mais 2 horas e meia, mais 2 horas, mais 3 horas e meia. Dá 16, certo? 16 horas. Qual é a diferença de fuso? Como o ponto de partida e o ponto de chegada estão no mesmo hemisfério, subtraímos, gente. 5, fuso do Acre, menos 2, fuso do Rio de Janeiro, igual 2. Atenção aí, gente, que o sinal negativo indica o hemisfério, né? Por isso que a gente não faz aquele famoso joguinho de sinais. Então, olha o macetezinho, gente. Presta atenção no bizu. Como o deslocamento é de leste para oeste, subtraímos a diferença de fuso. Esse é o macete. 16 menos 2 de fuso dá 14 horas. Por isso que é a alternativa E, 14 horas. Mas eu imagino que muita gente teve dificuldade, porque realmente fuso horário é o ó. É um assunto muito chato de geografia. Nem geógrafo gosta muito. Bom, o próximo exercício, vamos lá. As figuras retratam um problema ou um fenômeno climático urbano que afeta diretamente a vida de pessoas, principalmente durante o inverno. A imagem representa... Olha só, gente. A resposta correta é a alternativa D de dado, a famosa inversão térmica. Por que não era um exercício para se perder muito tempo, gente? Olha o bizu, olha o bizu. Gente, a inversão térmica acontece porque no inverno, a superfície também resfria, apresenta redução de temperatura. Isso, por consequência, acaba dificultando a circulação do ar. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado, inversão térmica. Beleza? Vamos lá. Mais um exercício. Nossa, é a segunda vez que a ESA cobra exercício abordando energia. Em uma pesquisa sobre aproveitamento econômico dos recursos naturais e as questões ambientais, um grupo de alunos da Escola de Sargento das Armas levantou as seguintes informações. No panorama global, o Brasil se distingue pela participação muito elevada das fontes renováveis à estrutura de oferta de energia. No Brasil, as fontes renováveis representam perto de 45% do consumo total, resultantes de uma combinação de fatores naturais favoráveis e de políticas energéticas orientadas para fazer o uso eficiente dessas vantagens. A privilegiada posição geográfica descrita nas informações do texto é fruto do peso excepcional das seguintes fontes. Olha só, gente. Por que não pode ser A? Porque nem energia nuclear e nem energia eólica são fontes renováveis de energia, né? Entretanto, não apresentam um peso excepcional na nossa matriz energética. Então não pode ser a A. Por que não pode ser a B? Xisto é um combustível fóssil, logo não é renovável. Por que não pode ser a C? Gás natural, gente, também é um combustível fóssil, também não é renovável. Por que não pode ser a D de dado? Carvão mineral é um combustível fóssil, também não é renovável. A resposta correta é a E, gente. Energia hidráulica e biomassa, né? Com destaque para as hidrelétricas e do etanol, que foram potencializadas no Brasil a partir do governo Médici nos anos 70, na época do regime militar. Olha só que coisa bacana, pessoal. Canal Projeto Verde Oliva, aulas focadas, ESES, PSEX, Barro Branco, a prova acabou de ser executada, realizada, e já temos aqui a correção das questões de geografia para você que vai ajudar esse canal a crescer e se tornar referência no YouTube. Obrigado e até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal.